Olá pessoal, aqui é Tassiane Soares, bem-vindos ao nosso canal. Hoje o nosso tema é posição de guerra. Vamos ao nosso quadro Filosofando. E o nosso texto base de hoje está lá em 1 Samuel 17, versículo 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Quando eu vi esse texto, nossa, era como se dentro de mim explodisse uma força de Deus para enfrentar esse processo das cirurgias do joelho. Davi, ele não correu no sentido contrário. Pensa, o gigante correu, Davi nem ficou esperando no mesmo lugar, em inércia, e nem deu passos atrás. E ele poderia, né, minha gente? O gigante era um gigante e ele era pequeno, sem armadura. Mas a decisão de Davi foi, pela fé, correr em direção ao gigante. E fica aqui a nossa reflexão. Quantas vezes batalhas se apresentam diante de nós, circunstâncias se opõem diante de nós, muralhas se formam e nós sempre queremos correr no sentido contrário. Às vezes não percebemos, mas não estamos enfrentando de frente. Enfrentando de frente é ótimo, né? Não estamos encarando de frente o problema. Estamos sempre querendo fugir, ir no sentido contrário a tudo isso. Eu me lembro que isso aconteceu comigo. E foi assim que esse texto explodiu para mim na minha mente. Eu estava muito mal em várias questões internas, porque eu já tinha operado o joelho esquerdo. Apesar de lá no início eu ter aceitado o processo, depois de ter tido a trombose, ter acontecido tudo que aconteceu, eu fiquei com uma sensação assim, ai, vou deixar o outro joelho pro dia de São Nunca. Só que aí eu fiz uma luxação do joelho caminhando no trabalho. Eu sou profissional de educação física, não estava fazendo nada, eu estava caminhando da direção até a minha sala. E eu fiz uma luxação nesse caminho. E isso disparou várias questões, tipo, não tenho como deixar para depois. Poxa, e agora? Eu jurava que eu ia poder deixar para o dia de São Nunca. Poxa, agora não. Olha isso. Voltar pelo INSS. Nada disso faz sentido. O que faz sentido uma profissional de educação física operar os dois joelhos? Começou um monte de crise interna e Deus foi ministrando. Deus foi ministrando. Até que esse dia aqui, eu fui até o culto da igreja e o irmão estava pregando sobre essa mensagem. E esse texto parece que saltou dos meus olhos e disse: enquanto o gigante corria em frente, Davi correu para a linha de batalha. Explodiu na minha mente que eu precisava enfrentar isso de frente. Explodiu na minha mente que eu precisava aceitar esse processo e precisava me posicionar para a batalha. Eu não podia mais correr. Era como se eu estivesse correndo, sabe como Jonas, que corre no sentido contrário? Era como se eu estivesse fazendo isso. Deus falou assim, se posiciona. E naquele dia era como se a presença de Deus gritasse dentro de mim. E era uma autoridade. E ele chamou lá na frente para fazer uma oração. E eu fui lá na frente pelo Espírito Santo. E eu falava só em línguas, porque aquilo era o que estava me fortalecendo naquela hora. Porque Deus falou, se posiciona. E eu juro para vocês que depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma. Eu entendi que Deus tinha algo muito precioso para tratar nesse tempo de agora. E que eu ia me posicionar
em fé. E foi isso que eu fiz. Eu fui lá, eu falei, vou fazer a cirurgia agora, não vou esperar mais nada, não tenho nada mais que me prenda aqui se eu não cumprir o que Deus tem como propósito para minha vida. E eu fui, quando eu fui entrar de licença, tava até com essa blusinha aqui mesmo, porque é uma guerra. Mas nós precisamos nos posicionar para essa guerra. Precisamos nos colocar. E assim eu fui. Seguramente eu fui até o médico. Isso é Deus. Nada de mim. Eu fui até o médico e falei assim, agora eu estou pronta. Ele me deu todos os papéis. Eu fui até o meu trabalho. Com a maior mansidão que Deus poderia me dar. A paz que excede todo o entendimento tomou a minha vida. E eu cheguei ali e falei assim, chegou a hora. Esse é o momento. Tô dando entrada, não sei o que vai acontecer, não sei se meu vínculo vai ser mantido. Eu não sei de nada, tá na mão de Deus. Mas eu estou declarando e me posicionando que o tempo é agora. Então, Deus está te convidando hoje a parar de correr no sentido contrário. Se posicione nessa batalha. Não fique à deriva. Não fique à mercê de tudo. Deus está te convidando para essa batalha. Mas você precisa se posicionar. Corra para frente disso. Em frente com Deus. Ele está te convidando para isso. Mas aí fica a pergunta. Como que eu me posiciono? Como eu enfrento essas batalhas? Como eu enfrento a batalha que tem se levantado contra a minha vida? O primeiro ponto é aceitar o processo. Nessa batalha existe um processo. Se você não aceitar, você não vai conseguir entrar nela. Davi precisava aceitar que ele ia ter que enfrentar um gigante que era muito maior do que ele. Ele precisou aceitar isso primeiro. O segundo ponto, como a gente já falou antes, é se posicionar. É algo que é intencional. Não é o que a sua carne diz, não é o que as circunstâncias dizem, é o que você decidiu. É intencional. E o terceiro ponto é usar as armas corretas. Existe um texto que eu gosto muito que está escrito: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então aqui Deus já deixou uma dica. Para enfrentar as batalhas, você não vai poder usar as armas naturais. Quais são as armas naturais? Às vezes, a nossa maior arma natural é pagar mal com mal, é odiar quem nos odeia. Então, as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. E aí, Deus deixou uma dica de quais são essas armaduras. Falando de armas que não são carnais, sabe quais foram as armas de Davi? Primeiro Saul tentou colocar nele a armadura dele. E aí Davi falou assim, eu não vou usar isso, porque eu não estou acostumado a usar isso. E Davi saiu dali e pegou o seu cajado, pegou 5 pedrinhas no riacho, a sua funda e o seu alforje de pastor. Essas foram as armas de Davi. Faz algum sentido para lutar com o gigante? Não. Então espere que o mundo entenda as suas armas. São armas espirituais em Deus. Não espere que faça sentido para outras pessoas você recuar ao invés de atacar outras pessoas. Você amar quem te odiou, você não pagar mal com mal, você amar ao próximo como a si mesmo. Não queira que o mundo entenda isso, porque não faz sentido para eles. Não são armas naturais. O mundo não nos conhece. E aí Deus disse quais são as armaduras que Ele deixou para nós. Está lá em Efésios 6. E diz assim, a partir do versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então,
Não é surpresa o que se apresentar para nós, porque isso já estava escrito na Bíblia, que haveriam aflições, aqui está escrito que haveriam ciladas e você precisa ficar firme. Então você precisa se revestir da armadura de Deus para que possa se posicionar nessa guerra. No versículo 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui está uma coisa muito importante, para mim, a essência do Evangelho. A nossa luta não é contra pessoas. Se eu luto contra pessoas, eu estou lutando contra Cristo que deu a vida por aquela pessoa. Então não queira lutar contra pessoas. Nós lutamos contra o reino espiritual. Essa é a nossa batalha, não é contra pessoas. E essa é a armadura de Deus. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então é uma armadura completa, uma armadura que tem toda a sua base na palavra de Deus e na verdade de quem Ele é. O capacete da salvação, que é o que guarda seus pensamentos, o escudo da fé, que apaga aquelas setas do maligno que se apresentam à nossa mente. Os pés com o evangelho da paz. Então faz parte da armadura levar o evangelho. Faz parte da armadura você ser a verdade, porque não é só falar a verdade, é ser a verdade. E a verdade é Cristo. E a justiça de Deus, não a sua justiça. É uma armadura completa. Tenho certeza que com essa armadura você vencerá qualquer batalha. E o caminho para você se vestir, se revestir dessa armadura é oração, leitura da palavra, jejum, meditação. Meditação precisa desse tempo com Deus, de oração e devocional, para que você consiga se revestir dessa armadura de Deus. E eu tenho certeza que seguindo essas estratégias que estão aqui na palavra do Senhor, você vai conseguir vencer. Só se lembre, você precisa se posicionar para a guerra. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que assim o Evangelho seja propagado e que outras vidas sejam também edificadas. Deus te abençoe e até a próxima.